I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Inscrevam-se no Me Obrigaram a Fazer Review. O link está na descrição do vídeo. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E não é possível uma pessoa ouvir as groselhas que o Zack Snyder fala e levar esse jumento a sério, né? Ave Maria. Ele estava participando de um podcast, aí ele falou que não, os fãs não gostam de mim porque eu tenho um ponto de vista desconstrutivista, porque eu me importo que quero despedaçá-los. E ele compara a fã de quadrinho com religião, quadrinho com religião, enfim. Aí ele manda essa pérola, mas que homem inteligente, que cara criativo, né? É canônico que o Batman não pode matar. E eu fico tipo, certo, a primeira coisa que eu quero fazer quando você diz isso é ver o que acontece se ele fizer isso. E eles respondem, não coloque uma situação na qual ele tem que matar alguém. Você está protegendo seu Deus de um jeito estranho, certo? Você está tornando seu Deus irrelevante se ele não pode estar naquela situação. Ele agora tem que lidar com isso. Se ele faz algo assim, o que significa? O que isso te diz? Ele consegue enfrentar isso? Ele pode sobreviver a isso como um deus? Como seu deus, o Batman, pode sobreviver a isso? Bom, por essa frase a gente consegue perceber o milagre que é pessoas darem centenas de milhões de dólares na mão desse jumento, em especial para coisas relacionadas a quadrinhos. O cara é um completo imbecil. Ele é um completo imbecil. É muito mais fácil você escrever uma história com um Batman metralhando todo mundo, com um super-homem fascistão dominando o mundo. É muito mais fácil você contar uma história do Homelander do que do super-homem. É muito mais fácil você escrever uma história pro Homelander do que pro super-homem. É muito mais fácil você escrever um Injustice do que uma história canônica realmente boa do super-homem. E mostra que, na verdade, ele não conhece absolutamente nada de Batman. Se ele conhecesse Batman, ele teria assistido, por exemplo, a série animada ali nos anos 90. Ele não é tão mais velho do que eu, então ele assistiu a série animada. Tem um episódio que traduziram de uma forma ridícula e completamente errada, que no Brasil chama Alma de Silicone, mas o correto é Alma de Silício, que o Hordak, nossa, agora tá me fugindo o nome do computador. Uma inteligência artificial lá começa a criar cópias de seres humanos para ir eliminando os humanos pouco a pouco e tornar toda a sociedade em robôs. E ele copia o Batman. Só que quando ele copia esses seres, ele copia na perfeição, né? O âmago desses seres é copiado. Então, quando ele copia o Batman robô ainda é um herói. Quando ele desperta, né, entre aspas, na verdade ele é despertado porque ele tinha sido criado e nunca tinha sido ativado, né? Porque é Hordak, eu acho mesmo. O Hordak tinha sido destruído e tudo mais. Ele é o Batman, e aí ele tá tentando. Aí ele vê que ele é um robô e ele começa a falar assim: meu, como me colocaram nesse corpo? Onde está o meu corpo verdadeiro, tal, pá. Enfim, os dois se enfrentam. Em vários momentos ele vai lá e faz como Batman, salva alguém. Quando eles estão na Batcaverna, lutando, os dois, o Batman de verdade, cai na caverna e ele acha que ele matou o Batman. Quando ele acha que ele matou o Batman, o robô, ele despiroca completamente. Por quê?
porque ele quebrou a única regra que é inquebrável na vida dele, que é não mato. E o robô entra em parafuso. Então, se o imbecil do Zack Snyder soubesse, conhecesse o Batman, ele nunca ia falar uma groselha dessa. E tem várias histórias no decorrer desses anos em que o Batman acha que matou alguém e assim, ele fica completamente louco pelo fato de ele achar que ele matou alguém. Então o Zack Snyder, ele é um adolescente de cabelo branco. Porque na cabeça dele, ele acha que é muito adulto você sair matando. Se o Batman não mata, isso é coisa de criança. Pro Batman ser adulto, adultão, tem que matar. É como eu falei no vídeo das 6 horas de filme, né, do Rebel Moon, né, que vai juntar a parte 1 com a parte 2, vai virar um filme de 6 horas. Na cabeça dele, e ele usa a frase mais adulto, na cabeça dele ter sangue, ter morte, torna a coisa mais adulta. Então, você vê a mentalidade dele. É a mesma coisa que você falar que Cavaleiros do Zodíaco é um desenho adulto. Não é, tem um monte de sangue, tem um monte de morte, e é pra criança. Sangue, violência, não é sinônimo. Sangue, violência e morte não é sinônimo de coisa de adulto. Não é. E, de novo, como ele é um incompetente, né, ele não entende, ou melhor, além dele não entender o personagem, ele não tem a capacidade de escrever direito, né? Ele prefere transformar o Super-Homem num emo, num pedir pra nascer, o Batman num assassino, né? E basta falar o nome Marta que tá todo mundo amiguinho de novo. Ele não entende ele não entende porque ele não tem a capacidade, que é muito mais difícil você escrever uma boa história do Super-Homem sem transformar ele num vilão, num fascista, nisso ou naquilo. E é difícil, menos difícil, claro, do que a do Super-Homem. Mas uma boa história do Batman também é difícil escrever se você não entende que o Batman não precisa matar para o negócio ser adulto, sabe? Olha, as pessoas que ainda mamam a caceta desse cara têm sérios problemas, são todos uns imbecis. E assim, tá mais do que claro. Eu até entendi alguns anos atrás pessoas defenderem ele, mas depois de tanta porcaria que esse cara fez, depois de tanta idiotice e boçalidade que esse cara falou, e depois de darem completo controle pra ele de uma ópera espacial e ele entregar aquele lixo, tá muito claro que esse cara é um completo anencéfalo. Ele é um boçal, ele é um morfético, ele é um imbecil. Então, pra mim, quem ainda defende esse cara é um boçal, é um morfético, é um anencéfalo. O cara chegou num ponto que ele se tornou indefensável. Ele é ele é um imbecil, ele é um moleque de cabelo branco. Um moleque de cabelo branco. É impressionante a mentalidade adolescente desse imbecil. E ainda tem imbecil que defende. Pelo amor de Deus. Isso que é o pior. O cara quer falar as porcaria dele, e aí ele fala para um público que manja daquilo muito mais do que ele. E eu não sou um grande conhecer de quadrinhos para falar que eu sou um expert, um especialista, não sei o que lá. Mas eu conheço mais que esse imbecil. E tudo que eu falei aqui tá fundamentado em quase 90 anos de Batman. 80 e pouco, sei lá. Sabe? É um absurdo o nível desse jumento. Nível intelectual desse jumento. Então, se você ainda defende o Zack Snyder, você é outro jumento, tá? Jumento. Então é isso aí. Até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.